Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia, assuntos afins. Esse é o episódio número 86 e hoje nós vamos conversar sobre como destruir o adventismo do sétimo dia. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, hoje eu queria discutir uma questão que eu julgo bastante interessante. Existe uma crença, ou pelo menos uma aparente crença, entre os críticos médios do adventismo, que é de que se eles conseguirem provar que Ellen White cometeu erros e que por conseguinte, cometeu erros em seus escritos no caso, e por conseguinte ela foi uma falsa profetisa, se eles conseguirem provar isso, eles destroem, do ponto de vista lógico, o adventismo, totalmente, né? O adventismo cai por terra. Tudo aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz cai por terra, né? Se prova que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma farsa, que ela é uma falsa igreja, que ela é uma seita, que ela não deve ser seguida e por aí vai, né? Essa é uma crença, ou pelo menos parece ser uma crença de grande parte, talvez a maior parte dos críticos do adventismo ou dos críticos médios do adventismo. Por que eu digo isso? Porque se você for reparar, grande parte dos críticos do adventismo, talvez a maior parte, se concentra muito mais em discutir aquilo que Ellen White escreveu do que discutir questões bíblicas. Se concentra muito mais em discutir os livros de Ellen White, os textos de Ellen White, as cartas de Ellen White, ou melhor dizendo, né, os trechos de Ellen White, porque muitas vezes o contexto geral não é analisado pelos críticos, apenas trechos isolados, né? Eles se concentram muito mais nisso do que propriamente em discutir doutrinas que estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, né? Levar a discussão para a Bíblia Sagrada, né? Isso é muito comum. Eu tenho 12 anos de adventismo, eu não nasci adventista, né? Eu nasci em uma família cristã protestante, sempre fui cristão protestante, já falei isso em outras vezes no podcast, mas com 18 anos de idade, mais ou menos, eu me tornei adventista do sétimo dia, hoje eu estou com 31, então 12, 13 anos eu sou um adventista do sétimo dia. Eu já debati com muitas pessoas, e é muito comum que uma pessoa venha discutir comigo e que ela comece a falar sobre Ellen White, os escritos de Ellen White, né? Geralmente não, sempre, eu tento discutir biblicamente, eu tento discutir as doutrinas bíblicas. E, no entanto, a própria pessoa, ela vem falar de Ellen White, qualquer coisa do tipo. Então, há uma concentração muito forte na pessoa de Ellen White por parte dos críticos. É claro que também existe esse problema dentro da Igreja Adventista também. Muitas pessoas, muitos adventistas têm um fanatismo mesmo por Ellen White, supervalorizam Ellen White, muitas vezes colocam Ellen White no mesmo patamar da Bíblia ou até acima da Bíblia, isso acontece, né? Mas é muito curioso como que isso acontece de igual modo com os críticos do adventismo, né? Eu sempre digo, por exemplo, que os tradicionalistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é justamente a ala que mais supervaloriza Ellen White, eles são muito parecidos com os críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e vice-versa, né? Ambos gostam muito de que a discussão gire em torno de Ellen White, o que é muito estranho para mim, né? Para mim faz muito mais sentido que a discussão gire em torno da Bíblia Sagrada. E o que eu queria propor nesse vídeo aqui, nesse episódio, é que, na verdade, essa crença dos críticos ela está completamente equivocada. Você não consegue, do ponto de vista lógico, destruir o adventismo se você provar que Ellen White é uma falsa profetisa. Isso é simplesmente impossível, ok? E eu queria mostrar isso nesse episódio.
E ao fim do episódio, mais para o fim do episódio, eu gostaria de mostrar ao ouvinte ou ao espectador como que você pode de fato destruir o Adventismo. Não é tentando destruir Ellen White, não é tentando provar que ela é uma falsa profetisa. Isso, do ponto de vista lógico, não vai destruir o Adventismo, tá? Mas existe uma forma de você destruir o Adventismo, então eu vou deixar essa parte para o final. Mas, para provar o meu ponto aqui, vamos fazer o seguinte: vamos assumir provisoriamente, pelo bem do argumento, de que Ellen White de fato cometeu um monte de erros e que esses erros que ela cometeu nos seus escritos indicam que ela é uma falsa profetisa. Vamos ficar com essa conclusão aqui. Ellen White é uma falsa profetisa, né? E aí a gente, cada um é livre para escolher de que forma ela é uma falsa profetisa. Ela pode ser uma falsa profetisa por ser uma mentirosa, né? Então ela não teve nenhuma visão, ela não tinha nenhuma inspiração, ela só mentia, né? Então ela era uma mentirosa mesmo, alguém que tentou enganar todo mundo, né? Seria uma pilantra, né? Uma outra opção seria que ela era alguém com problemas psicológicos, então ela tinha alucinações que ela achava que eram visões, ela era perturbada da cabeça. E aí, então, ela realmente acreditava que ela era uma profetisa, mas ela não era, né? Então, seria uma outra forma de você ser um falso profeta, né? Alguém que não bate bem da cabeça, né? Que tem problemas psiquiátricos, psicológicos. Ou uma terceira opção, né? Vou colocar que ela era endemoniada, né? Então, as visões que ela tinha, a inspiração que ela tinha, de fato ela tinha, mas vinham do inimigo. Ela era inspirada pelo inimigo, as visões dela vinham de Satanás. Essas são as três opções possíveis, tá? Uma mentirosa, uma doida ou uma endemoniada, né? Nas três opções, ela seria uma falsa profetisa. Então vamos trabalhar com a ideia de que ela é uma falsa profetisa por uma dessas três razões. Qualquer uma delas serve, tá? Vamos dizer que a gente concluiu isso hoje, né? Ellen White é uma falsa profetisa. Em que isso muda as doutrinas básicas, as doutrinas fundamentais, os entendimentos fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu estou falando de doutrinas e entendimentos fundamentais. Em que isso muda? Eu digo sem hesitar, em absolutamente nada. Não muda nada. Rigorosamente nada. É estranho isso? Você acha que eu estou exagerando? Eu vou mostrar isso para o ouvinte, para o espectador. Vamos pensar em cada uma das doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e dos entendimentos principais, tá? Vamos começar pelo sábado. O sábado, ele está baseado em visão de Ellen White, em interpretação de Ellen White? Não. O sábado está baseado em uma série de passagens bíblicas. Você pode ter uma interpretação diferente dessas passagens bíblicas. Ok, existe discussão por conta disso. Mas a discussão, ela gira em torno de passagens bíblicas, muitas passagens bíblicas. Então é uma discussão bíblica. A questão é a exegese dessas passagens bíblicas. Além disso, pessoas guardando o sábado e defendendo a guarda do sábado existem muito antes de Ellen White nascer. Muito antes de Ellen White ter visões ou alegadas visões, né? Você vai ter, por exemplo, nos primeiros séculos, os judeus nazarenos, que eram judeus, né, judeus étnicos que aceitaram a Jesus, que eram descendentes dos judeus de Jerusalém que aceitaram a Jesus. Eles acabam fugindo para uma região chamada Pérea, né, depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, e há registro desses judeus nazarenos até mais ou menos o quarto século. Tá? Existem autores que falam sobre esses judeus nazarenos. Eles acreditavam em Jesus como sendo o Messias, como sendo o Salvador. Eles acreditavam no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mas eles eram judeus e continuaram as suas práticas judaicas, e entre as práticas judaicas eles continuaram guardando o sábado, ok? Além disso, nos primeiros séculos você tinha ainda alguns cristãos que guardavam o sábado, embora essa prática foi rareando ao longo do tempo, mas você tinha cristãos que guardavam o sábado, em especial nas igrejas orientais, ok? Você também tinha o hábito em algumas igrejas, em especial as orientais também, de guarda de 2 dias, tanto do sábado quanto do domingo, tá? Isso aconteceu também na igreja etíope. É de conhecimento público que a igreja etíope guardou durante muitos séculos e até hoje guarda
tanto o sábado quanto o domingo, tá? Isso vem desde a sua origem, ok? E se a gente vier para anos mais recentes, vamos pegar aí a partir da Reforma Protestante, você tem alguns nomes de indivíduos que guardaram o sábado, ensinaram a guarda do sábado, e você tem também alguns grupos. Eu anotei aqui só para eu não esquecer, mas você tem, por exemplo, o Andreas Karlstadt, que era amigo pessoal de Lutero. Ele defendeu a guarda do sábado, embora o tenha feito de uma maneira um tanto sutil, mas ele defendeu que o dia adequado, o dia ideal, né, de se guardar, que os cristãos deveriam guardar, era o sábado. Outro que defendeu também a guarda do sábado, mais ou menos nesse mesmo período, foi o Oswald Gleidt. Ele nasceu em 1490, morreu em 1546. Ele defendeu a guarda do sábado. Outro que também defendeu, que foi inclusive discípulo do Oswald Gleidt, foi o Andreas Fischer. Ele nasceu em 1480 e morreu em 1540, então mesmo período ali também do Lutero, mais ou menos, né? Depois disso você vai ter o pessoal que fundou a Igreja Batista do Sétimo Dia, em torno de 1650, e aí você tem vários nomes, né, de batistas do Sétimo Dia. A Batista do Sétimo Dia ela se origina inicialmente na Inglaterra, então você tem os batistas do Sétimo Dia, depois os batistas do Sétimo Dia acabam chegando nos Estados Unidos e em outros países, e até hoje, né, você tem batistas do Sétimo Dia, isso é uma igreja que existe até hoje, e aí só depois que você vai ter a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, inclusive, Ellen White não foi a primeira a guardar o sábado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Ela e seu marido, quando receberam inicialmente a mensagem do sábado, eles nem aceitaram, eles demoraram um tempo para aceitar. Quem foi o primeiro a receber essa mensagem na Igreja Adventista do Sétimo Dia, se eu não me engano, foi o Joseph Bates, ok? E aí depois isso foi sendo repassado e se tornou uma doutrina da instituição, ok? Então você tem também essa igreja. Mais recentemente, no século XX, você tem também a Igreja Adventista da Promessa. Eu já falei dela também aqui em outros episódios, que é uma igreja que surge a partir de um Adventista do Sétimo Dia. Ele saiu da igreja porque ele não concordava com a questão do dom de línguas como sendo meramente o dom de falar outro idioma que não se conhece, um idioma daqui da Terra. Ele entendia que o dom de línguas tinha a ver com a glossolalia, né? Ele entendia que o batismo do Espírito Santo era esse dom de línguas, ou pelo menos o sinal era esse dom de línguas que é a glossolalia, ou seja, ele tinha um entendimento pentecostal, né? E ele saiu da igreja por conta disso, e depois ele acabou criando a Igreja Adventista da Promessa, que existe até hoje, conta com cerca de 80 mil membros, né? É a primeira igreja pentecostal brasileira fundada por um brasileiro, né? Porque a primeira mesmo foi a Assembleia de Deus, mas ela foi fundada por missionários suecos, ok? Então você tem, claro, né, não poderia esquecer também dos judeus messiânicos, que começam a surgir de uma maneira mais ostensiva ou extensiva, né, e formal no século XIX, né, e hoje são uma força muito grande. Existem várias congregações judaico-messiânicas que também guardam o sábado. Então veja, pessoas guardando o sábado já existiam antes de Ellen White, e pessoas guardando o sábado existem independentemente de Ellen White. Então se você provasse hoje que Ellen White foi uma falsa profetisa, isso não mudaria a questão do sábado, porque ela está baseada na Bíblia Sagrada, e um monte de pessoas guardam o sábado independentemente de crer em Ellen White. Já guardava muito antes de Ellen White existir, isso em termos históricos, tá? Então, a questão do sábado não tem nada a ver com Ellen White. Agora a gente pode pensar em uma outra doutrina, que é a da mortalidade da alma, né? Os adventistas acreditam que quando as pessoas morrem, elas morrem mesmo. Elas entram em uma espécie de sono, sem sonhos, em um estado inconsciente, e ali ficam desta maneira, com a sua consciência desativada ou inativada, até o momento em que Jesus vai voltar e vai ressuscitar os mortos, né? Então essas pessoas tornarão a vida de verdade. Então essa doutrina é chamada de mortalidade da alma, ou também de sono da alma, ou de estado inconsciente, enfim, tem vários nomes que você pode colocar aí nessa doutrina. A Igreja Adventista defende isso.
Se a gente provar que Ellen White foi uma falsa profetisa, a gente destrói essa crença? Não, também não destrói. Primeiramente porque, mais uma vez, essa crença está baseada em uma série de passagens bíblicas. Você pode não concordar com a interpretação que se faz, né, que os mortalistas fazem dessas passagens bíblicas, mas há uma série de passagens bíblicas que baseiam, que fundamentam esta doutrina. Além disso, existem estudos históricos, inclusive estudos judaicos, que mostram de uma maneira muito clara que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a crença em uma alma imortal, em uma imortalidade inata, e uma ideia de que quando a gente morre, uma alma, uma entidade imaterial, ela vai para o céu, ou vai para o inferno, ou fica perambulando por aí, nada disso fazia parte das crenças dos hebreus. Isso começa a ser introduzido no período helenista, por influência dos gregos, por influência do platonismo, da filosofia grega. Então começa a entrar ali no período intertestamentário e depois, na época do cristianismo, né, a partir do segundo século também, com os pais da igreja, que começam a ser majoritariamente gentios, e esses gentios muitas vezes tinham uma influência do platonismo, uma influência da filosofia grega, e começaram a enxergar que a alma é imortal e a tentar unir esse conceito de alma imortal com aquilo que a Bíblia fala sobre ressurreição dos mortos, etc. E aí as passagens bíblicas, algumas delas, né, passaram a ser interpretadas de uma maneira a favorecer essa ideia de que existe uma alma imortal. Okay? Então existem bons estudos que indicam isso, né? E ao longo da história, mais uma vez, você vai ter várias pessoas muito antes de Ellen White que defenderam que a alma ela é mortal, na verdade, que o homem realmente morre, né? Para pegar o pessoal mais recente, né, o próprio Lutero, ele, eu não vou dizer que ele acreditava, mas ele tendia a acreditar que quando o homem morre, ele morre de fato, né? Então tem escritos dele em que ele defende que sim, existia um sono da alma. Já em outros escritos ele já trabalhava a possibilidade de que houvesse uma sobrevivência de uma alma depois da morte. Então ele não tinha muita certeza, ele era um pouco dúbio nisso, mas ele tem textos em que existe o favorecimento dessa doutrina de que a alma realmente morre, de que a consciência descansa nesse período intermediário. Para além do Lutero, você tem outros nomes, eu vou citar aqui alguns poucos, né? Como por exemplo William Tyndale, ou Tyndale, eu não sei qual é a pronúncia, mas ele foi também da época de Lutero, foi um protestante, ele também defendia essa ideia da mortalidade da alma. Você tem o poeta John Milton, que nasceu em 1608, morreu em 1674, ele também acreditava na mortalidade da alma. John Locke também acreditava na mortalidade da alma, ele nasceu em 1632, morreu em 1704, né, muito antes de Ellen White. Você tem um teólogo, um pastor anglicano, que era o Francis Blackburn, ele também acreditava na mortalidade da alma, e inclusive ele não acreditava no inferno eterno, ele escreveu sobre isso. Nasceu em 1705, morreu em 1787, também muito antes de Ellen White nascer, né? Além desse, você tem também um argentino, é uma história muito interessante, ele não era teólogo, o Francisco Ramos Mejia, ele nasceu em 1773, morreu em 1828. E ele não só acreditava na mortalidade da alma, como ele também guardava o sábado. Isso é muito interessante, né? Isso também antes de Ellen White nascer, antes de Ellen White ter visões, etc. e tal. E claro, você tem também aqueles que trouxeram a ideia de mortalidade da alma para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não foi Ellen White que trouxe, assim como também não foi ela que trouxe o sábado, não foi ela que trouxe outras doutrinas. Então você tem, por exemplo, o George Storrs, que nasceu em 1796, morreu em 1867. Né? Então ele, baseando-se em outros autores, ele escreveu alguns folhetos, alguns estudos a respeito do estado dos mortos, e ele acabou trazendo isso primeiramente para o movimento milerita, e aí isso acabou influenciando vários mileritas e se tornou uma crença dos adventistas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que viria a se formalizar anos depois. Então veja, mais uma vez, se a gente comprovasse
que Ellen White foi uma falsa profetisa, isso ia mudar, por exemplo, essa crença na mortalidade da alma? Não, de forma alguma. Ela está baseada na Bíblia e um monte de outras pessoas independentes de Ellen White já criam nisso antes de Ellen White e, né, depois de Ellen White você também tem pessoas, até hoje, né, teólogos que creem na mortalidade da alma, que não tem nada a ver com Ellen White. Inclusive não é necessário você ser adventista para você manter essa crença. Beleza, falamos da mortalidade da alma, vamos para a questão do aniquilacionismo. Não é preciso falar muito, né? Além do aniquilacionismo, a ideia de que os ímpios eles não vão ser atormentados eternamente, mas eles vão ser aniquilados em algum momento, né? Os adventistas creem nisso. Além dessa crença ter base bíblica, muita base bíblica, o estudo é em cima de passagens bíblicas, ela também foi defendida por pessoas ao longo da história muito antes de Ellen White, né? Inclusive por pessoas que acreditavam na mortalidade da alma, porque aí até tem uma questão de raciocínio lógico. Se a alma não é imortal, então evidentemente uma punição, né, num lago de fogo vai fazer com que em algum momento a pessoa morra e seja aniquilada de vez. Ela não vai ficar ali para sempre queimando. Para que você tenha uma punição eterna, você precisa ter uma alma eterna. Então, é uma questão de lógica. Quem defende que a alma é mortal vai acabar em algum momento, né, do ponto de vista lógico, se ela atinar para isso, ela vai acabar percebendo que não faz sentido defender o inferno eterno. Mas é possível você, na própria Bíblia, achar base específica para essa questão do aniquilacionismo. Então não é só uma questão de dedução lógica, mas também é. Então, de qualquer forma, se você provasse que Ellen White é uma falsa profetisa, também não mudaria nada em relação a esta crença. Você consegue continuar defendendo esta crença. Tanto é verdade que eu mencionei aqui a Igreja Adventista da Promessa, e a Igreja Adventista da Promessa mantém todas essas crenças. A maior parte das doutrinas da Igreja Adventista da Promessa são as mesmas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a Igreja Adventista da Promessa não crê em Ellen White. Então veja, é perfeitamente possível você não crer em Ellen White e continuar crendo em todas essas doutrinas. Ok? Beleza, saindo da questão do aniquilacionismo, vamos pegar a questão da distinção entre carnes puras e impuras. Mais uma vez, a base é bíblica. Você pode ir lá em Levítico 11, em Deuteronômio 14. Você tem várias passagens bíblicas em que você consegue discutir essa questão da continuidade ou não dessa distinção entre carnes na nova aliança. Você tem várias passagens que, por exemplo, se alega que essa distinção está sendo desfeita no Novo Testamento. Eu já analisei em outros episódios anteriores e todas elas são fora de contexto, né? Então quando a gente analisa direitinho, a gente vê que nenhuma delas está de fato desfazendo essa distinção. Então, mais uma vez, você consegue basear tudo isso na Bíblia Sagrada. E, inclusive, mais uma vez, não foi Ellen White que trouxe essa doutrina para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, é curioso, mas um casal na Igreja Adventista do Sétimo Dia chegou a ter essa percepção de que não se deveria continuar se alimentando dessas carnes, né? Que há uma continuidade dessa distinção na Nova Aliança, mas inicialmente Ellen White não acatou isso, ela não entendeu que fosse assim, e aí só depois que ela veio a ter a visão sobre saúde é que ela entendeu que realmente se deveria mesmo manter essa distinção entre carnes puras e impuras, mas inicialmente ela mesma nem tinha concordado com isso. Então veja que coisa interessante. Pessoas independentes de Ellen White, né, chegaram à conclusão antes dela de que, segundo a Bíblia, a gente deve manter essa distinção até hoje. Ela só veio a chegar a essa conclusão depois, a partir de visão. Mas ela chegou a partir de visão. Pessoas antes dela chegaram sem ser a partir de visão, a partir apenas da Bíblia Sagrada. Ou seja, é possível você manter essa visão sem recorrer a Ellen White. Então, se Ellen White fosse colocada hoje como uma falsa profetisa, se conseguiria manter essa distinção entre carnes puras e impuras? Com certeza. Vamos continuar. A gente falou da distinção entre carnes puras e impuras, a gente entra na questão
da reforma de saúde. A Igreja Adventista defende que nós, enquanto cristãos, temos o dever, a obrigação de cuidar da nossa saúde, de reformar a nossa saúde, né? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque nós fomos criados por Deus, porque nós temos que cuidar da totalidade do nosso corpo, então não só da parte espiritual, mas da parte intelectual, da parte emocional e também do nosso corpo físico, porque é uma forma de honrar a Deus, porque é uma forma de estar melhor para fazer o trabalho de Deus, para desempenhar o trabalho de Deus, e por aí vai. Tem várias razões. Você consegue extrair todas essas razões da Bíblia Sagrada. Existem vários princípios na Bíblia Sagrada que nos conduzem à ideia de que sim, nós devemos cuidar da nossa saúde, é importante, né? Então, veja, embora Ellen White ela tenha tido uma visão sobre saúde, e isso foi muito importante para que a igreja adotasse esse cuidado com a saúde, é possível, biblicamente, você manter uma visão de reforma da saúde, uma visão de importância de cuidar da saúde a partir apenas da Bíblia? É perfeitamente possível, né? A partir dos princípios bíblicos você chega a essa conclusão. Então, se Ellen White hoje fosse colocada como uma falsa profetisa, ela é uma falsa profetisa, não vamos acreditar mais nela. Isso alteraria a questão da importância de cuidar da saúde? Não, em absoluto. A gente continuaria crendo nisso, não muda nada. Inclusive, do ponto de vista histórico, mais uma vez, outras pessoas antes de Ellen White já vinham despertando para essa ideia de que nós devemos cuidar da nossa saúde. Inclusive cristãos por razões cristãs. Eu vou citar alguns nomes aqui, tá? Por exemplo, John Wesley, que foi o fundador da igreja metodista, né? Que era a igreja de Ellen White antes dela se tornar adventista. Ele já vinha despertando para essa questão da importância da saúde muito antes de Ellen White nascer, né? Então, ele foi um dos precursores da reforma de saúde. Outros nomes: Sylvester Graham, Edward Hitchcock, Reuben Massey, também foram homens que começaram a despertar para a ideia de que deveriam cuidar da saúde. Foram pessoas que deixaram, por exemplo, de tomar café, que deixaram de tomar chá preto, porque eram bebidas estimulantes, são bebidas estimulantes, né? São viciantes, né? Causam alguns problemas, alguns males ao organismo, né? Não são adequadas ao organismo, né? Foram pessoas, tirando John Wesley, né? Foram pessoas que perceberam que seria interessante começar a ter uma dieta vegetariana, né? Então começaram a ensinar a ideia vegetariana, que ela era o ideal, porque era a dieta do Éden, né? Enfim, começaram a trabalhar questões relacionadas à saúde. Ok? E finalmente, mais uma vez você tem o Sr. Joseph Bates, né, que foi o primeiro a começar a reformar a sua saúde no movimento adventista, muito antes de Ellen White ter a sua visão sobre saúde. O Joseph Bates, ele deixou de beber por conta própria, beber álcool, deixou de fumar por conta própria, também aderiu ao vegetarianismo por conta própria, começou a cuidar da sua saúde, entendendo que aquilo ali seria para a glória de Deus. Então, já havia um espírito de época, já havia uma espécie de caminhar das pessoas, inclusive dos cristãos, no sentido de perceber que, olha, nós precisamos cuidar da nossa saúde e existem princípios bíblicos que nos apontam para essa direção. Se a gente levar de maneira coerente até as últimas consequências, a gente percebe que sim, que é um dever do cristão cuidar bem da sua saúde, cuidar bem do corpo que Deus nos deu. Então, mais uma vez, se a gente provar que Ellen White é uma falsa profetisa, ainda assim, isso muda, por exemplo, a reforma de saúde? Não muda em nada a reforma de saúde. Inclusive, mesmo que a gente saia do geral e entre um pouco mais no específico, né, porque eu estou falando da reforma de saúde no sentido geral, né, e acho que ninguém vai discordar que a gente realmente precisa cuidar da nossa saúde no sentido geral, mas vamos para o sentido mais específico, né? Por exemplo, Ellen White falou muito mal de café, né? Falou que não era uma bebida adequada, que nós não deveríamos beber café, que nós deveríamos nos abster de café, enfim, ela falou muita coisa ruim de café, que café é uma bebida estimulante, que café causa um monte de problema e tal. E de fato causa.
de fato causa. Né? Você tem estudos médicos que apontam isso e você tem o próprio senso comum. Né? Quantas pessoas que a gente não conhece que são viciadas em café? Café é uma bebida viciante. Quantas pessoas a gente conhece que não podem tomar café depois das 6 horas da tarde, das 5 horas da tarde, porque senão isso altera o sono delas, elas têm insônia e não conseguem dormir. Quantas pessoas, quando tomam café, ficam desarranjadas ou ficam com azia, né? Porque o café é ácido. Né? Então, quantas pessoas não tomam café porque quando tomam café ficam com palpitação? Então, vai no médico, o médico fala, oh, não tome mais café, porque isso causa palpitação e tal. Então, o café não é de fato adequado, né, para a saúde. E claro, alguém pode discordar de Ellen White no sentido de, mas eu acho que ela exagerou, porque tem passagem dela dizendo que tomar café é pecado, né? E eu não acho que seja assim, eu acho que dá para você tomar de vez em quando, em poucas quantidades, que não vai fazer mal à sua saúde. Ok, você pode ter essa opinião. A questão é, quando ela diz que o café não é adequado, não tem nem como você dizer que ela está errada, porque realmente não é adequado, você vai ter uma saúde melhor se você não usar café. Né? Então, até nesses conselhos, se você entrar no detalhe, né, você tem um monte de coisas de Ellen White que não dá nem para você negar. Claro, você vai ter coisas polêmicas que ela falou, que vai haver discussão. Né? Mas tem um monte de coisa que não tem nem como você negar. Coisas assim, é isso mesmo. Né? Não tem o que dizer em contrário aqui. Né? Então, mesmo que Ellen White fosse considerada uma falsa profetisa, provamos que Ellen White é uma falsa profetisa. Ia mudar, por exemplo, que o café não é uma bebida adequada para a saúde? Né? Não ia mudar. Né? Ia mudar que o café vicia? Ia mudar que o café é algo que causa azia, por exemplo? Não ia mudar. Então veja, a questão da reforma de saúde não tem absolutamente nada a ver com Ellen White no sentido lógico, no sentido de se Ellen White for uma falsa profetisa, então acabou, derrubou-se essa doutrina. Nem reforma de saúde, nem distinção entre carnes puras e impuras, nem aniquilacionismo, nem mortalidade da alma, nem a guarda de sábado. Até o momento, tudo isso a gente viu que não tem nada a ver, não tem nenhuma dependência de Ellen White. Ainda que, claro, ela falasse sobre esses assuntos. Mas ela não é a raiz, ela não é o fundamento, seus escritos não são o fundamento desses assuntos. Mas a gente pode continuar, tá? Vamos pensar, por exemplo, na questão de Miguel, o arcanjo Miguel como sendo Jesus, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que o arcanjo Miguel é Jesus em especial em sua forma pré-encarnada, ou seja, antes de ele vir à Terra, ele se apresentava na forma de arcanjo Miguel, e essa é a sua forma de guerra, inclusive, né? E só para deixar claro, a crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia não é a mesma crença das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová também acreditam que Jesus é o Arcanjo Miguel, mas as Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é uma criatura, que Jesus não é Deus no sentido de ser o Criador. Ele é a primeira criatura do Pai, ok? Não é Deus, eles não acreditam na Trindade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita na Trindade, ela acredita que Jesus é Deus, ele é um com o Pai e o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Mas ele também é o Arcanjo Miguel no sentido de o Arcanjo Miguel ser uma forma de Cristo, e uma forma de Cristo em especial pré-encarnado, porque depois que ele encarna, ele tem a forma humana, mas antes dele ser encarnado, ele assumiu a forma de anjo, no caso de arcanjo. Ele subsistia na forma de arcanjo, ele aparecia, né, para os indivíduos na forma de arcanjo. Isso não é muito difícil de entender, porque boa parte dos teólogos entende que aquela figura do anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, que aparece no Antigo Testamento várias e várias vezes, é Jesus Cristo pré-encarnado. Ele aparecia na forma de anjo. Então, bom, se Jesus Cristo aparecia em forma de anjo, como o anjo de Yahvé, por que ele não poderia aparecer na forma de arcanjo Miguel? Né? Não tem nenhum problema aqui. Veja, essa é uma crença que a Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém, é uma crença que Ellen White mantinha, e a questão é, isso está baseado em Ellen White? Também não. Você tem passagens bíblicas
que são utilizadas pelos adventistas para defender a ideia de que Jesus é o arcanjo Miguel. Tem várias passagens bíblicas. Mais uma vez, você pode não concordar com a interpretação que a gente faz dessas passagens bíblicas, mas a discussão é em torno de passagens bíblicas. Então é uma discussão bíblica, uma discussão exegética, ok? E, mais uma vez, historicamente, um monte de gente defendeu isso muito antes de Ellen White nascer. Uma das pessoas que defendeu e que eu gosto de citar foi João Calvino. Isso mesmo, João Calvino. Então, 200 anos antes de Ellen White ou mais, Calvino já estava defendendo que ele não via problema, ele diz isso, né, que ele não via problema nos cristãos que entendiam que o arcanjo Miguel é Jesus pré-encarnado, é uma forma de Cristo, e ele mesmo mantinha essa visão, ok? Então essa era uma visão de Calvino e muitos outros teólogos defenderam isso, ok? Então, mais uma vez, se a gente prova que Ellen White é uma falsa profetisa, isso destrói essa crença? Não, não destrói, porque ela está baseada na Bíblia e muitas outras pessoas independentes de Ellen White já defendiam isso antes de Ellen White, né? Então, mais uma vez, nós temos essa questão. Vamos pegar outra questão. Os adventistas do sétimo dia defendem que Moisés foi ressuscitado por Deus. Por que os adventistas defendem isso? Por uma questão de lógica. Se os adventistas não defendem a imortalidade da alma, ou seja, você morre, mas um ente seu imaterial vai para o céu, vai para o inferno, então evidentemente Moisés morreu. Só que nos evangelhos a gente vê que tanto Moisés quanto Elias aparecem vivos no Monte da Transfiguração para Jesus. Elias, a gente sabe por que apareceu, porque Elias não morreu. Tanto Elias quanto Enoque são pessoas que a Bíblia diz que não morreram. São pessoas que foram simplesmente levadas por Deus sem morrer. Foram assuntas ao céu e não morreram, né? Então, se Elias aparece é porque ele está vivo ainda, né? Mas Moisés morreu. A Bíblia diz que Moisés morreu e que o próprio Deus enterrou o seu corpo, né? Está lá no final de Deuteronômio. Então, como é que ele aparece para Jesus, né? Se não existe essa coisa de alma imortal, a única maneira dele aparecer é Deus ressuscitando Moisés. Não existe outra maneira. Então, essa é uma decorrência da ideia de que a alma é mortal, ok? Além disso, né, existe uma problemática muito séria em colocar Moisés como sendo simplesmente uma alma imortal que está conversando com Jesus, que é o fato de que a lei proibia conversa com os mortos, né? Então Jesus não poderia estar conversando com Moisés estando morto, ele sendo uma alma penada, né? Isso era proibido pela Bíblia Sagrada. E é proibido justamente porque a Bíblia Sagrada entende que se você está conversando com um morto, não é o morto de verdade, você está conversando com um demônio, já que o morto está morto, né? Então, como Jesus não poderia contradizer a própria lei, ele não poderia estar conversando com Moisés morto. Por conseguinte, Moisés ressuscitou. Isso faz sentido quando a gente vai lá no livrinho de Judas e vê que houve uma contenda entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, né? Então, aparentemente, o corpo de Moisés foi guardado por Deus para que ele fosse ressuscitado, né? Foi guardado íntegro para isso, né? Quem sabe ele não ressuscitou pouco depois de morrer, nós não sabemos, né? A Bíblia não diz. Mas, seja como for, isso é uma decorrência lógica. Então, mais uma vez, se a gente provar que Ellen White foi uma falsa profetisa, perde-se essa crença? Não, não perde-se essa crença, porque ela é uma crença lógica baseada em outras crenças que a gente extrai da própria Bíblia Sagrada. Então, não é Ellen White, não está baseado em Ellen White, não é Ellen White que traz essa crença para nós. É algo que está independente dos escritos da senhora White. Qual outra crença que a gente pode colocar? Podemos colocar a crença no juízo investigativo, né? Também chamado juízo pré-advento, que é uma expressão que eu prefiro, né? Ou doutrina do santuário, enfim, você chama como você quiser. Essa aí é baseada em Ellen White? Também não. Primeiro porque a base para essa crença, para essa doutrina, está em Daniel 7. Daniel 7 e Daniel 8, mas, na minha opinião, principalmente Daniel 7. Se você ler Daniel 7, dos versos 9 a 14 e depois dos versos 20 a 27, ali está claramente, explicitamente delineado um juízo celeste pré-advento. Não tem discussão, está ali.
você pode discutir, talvez, alguns detalhes da interpretação adventista a respeito desse texto, ok? Mas que existe um juízo pré-advento celeste ali, delineado, existe. E a partir dos elementos de Daniel 7, de Daniel 8, de Daniel 9, de Hebreus 8, de Hebreus 9, de Hebreus 10, de Apocalipse 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, de Levítico 16, mais uma série de outros textos bíblicos, através desses elementos você consegue chegar à conclusão de que a doutrina do juízo celeste pré-advento, do juízo investigativo, ela realmente existe e ela é, pelo menos mais ou menos como a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem ensinado. Tá? Não é necessário você entender que a Igreja Adventista do Sétimo Dia sempre ensinou essa doutrina da maneira mais precisa e correta. Né? Podem haver erros, e de fato existiram erros, imprecisões no modo de descrever ou de entender essa doutrina ao longo do tempo, não tem nenhum problema nisso. A própria Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece isso, os teólogos reconhecem isso, mas a ideia de que há um juízo celeste pré-advento, né, e que ele é mais ou menos como a Igreja Adventista tem ensinado, isso é fato. Você lê Daniel 7, 8 e 9, está lá. Okay? Então, mais uma vez, isso aí está baseado nas visões de Ellen White, nos livros de Ellen White? Não, não está. Okay? Se você jogar todos os livros de Ellen White fora e ficar só com o que a Bíblia diz em relação a esse assunto, você consegue chegar às exatas mesmas conclusões que os Adventistas do Sétimo Dia chegaram até hoje. Eu, quando vou explicar essa doutrina, eu não tenho nenhuma dificuldade de explicar baseado tão somente na Bíblia Sagrada. Zero problema com isso, ok? E mais uma vez, essa doutrina ela foi introduzida na Igreja Adventista do Sétimo Dia não por Ellen White. Na verdade, outras pessoas como Hiram Edson, o Crozier, já estavam estudando a questão e já propuseram um modelo semelhante ao que a gente tem hoje, antes de Ellen White publicar aí a sua primeira visão, ou ter a sua primeira visão. Né? Foi mais ou menos no mesmo período, mas houve ali uma independência. Okay? Então, mais uma vez, se a gente provar que Ellen White foi uma falsa profetisa, a gente destrói essa crença? Não, não destrói essa crença. O que mais? Vamos pegar a questão do decreto dominical. O decreto dominical, se a gente tirar Ellen White, acaba. Também não. O ouvinte, o espectador, precisa entender o seguinte. A noção de decreto dominical, ela não tem como ênfase a ideia de que haverá uma lei universal que imporá o domingo. Por incrível que pareça, não é essa a essência. A essência bíblica da crença de que haverá um decreto dominical, ela é, na verdade, no seu aspecto anti-sábado, ok? Isso significa que existe margem para a gente entender que essa lei ela não vai acontecer de maneira igual em todos os lugares do mundo. Okay? Então a gente pode pensar, por exemplo, que em países islâmicos, talvez o domingo não seja imposto, porque é a sexta-feira que é o dia sagrado, mas haverá uma proibição da guarda do sábado. Okay? É uma possibilidade. A gente pode imaginar que em algum outro país também não seja imposto o domingo, mas existe a proibição da guarda do sábado. Né? O grande aspecto aqui é a proibição da guarda do sábado. Tanto é que na época de Ellen White, por que ela enfatizava a questão de que haveria imposição do domingo? Porque no contexto em que ela vivia, de fato existia uma movimentação nos Estados Unidos para que se impusesse o domingo como dia de guarda. Essa movimentação existia. E existe um texto dela em que ela diz que se em algum momento de fato começassem a ter leis dominicais que proibissem que as pessoas trabalhassem no domingo, não haveria problema nos adventistas do sétimo dia em deixar de trabalhar no domingo. Não havia nenhum problema nisso. Né? Ela diz que não era necessário que o adventista do sétimo dia transgredisse essa lei civil. A lei proíbe trabalhar no domingo, mas eu vou trabalhar. Né? Por quê? Porque o grande ponto é, se ainda há liberdade de eu guardar o sábado e de eu considerar o sábado como um dia de guarda, como um dia santo, né? Então não tem problema, eu guardo o sábado e eu também não trabalho no domingo.
não tem problema nenhum. Tanto é que até hoje tem vários adventistas que não trabalham nem no sábado, nem no domingo. Eles guardam o sábado, não guardam o domingo, mas também não trabalham no domingo. Então, a grande questão é, se alguma lei civil mandar fechar tudo no domingo, isso não é ainda a essência do que se convencionou chamar decreto dominical. A essência do decreto dominical é o sábado ser proibido, né? E indiretamente falando, mesmo que o domingo não seja imposto, se o sábado é proibido, o domingo ele passa-se indiretamente honrado, né? Porque historicamente falando, o domingo começou a ser imposto juntamente com uma proibição do sábado, né? Ou ainda, a proibição do sábado começou a acontecer justamente para que o domingo fosse honrado. Então as duas coisas elas são faces da mesma moeda, porque a ideia era esvaziar o sábado para que o domingo fosse o novo dia de guarda. Então há várias maneiras de você interpretar, e tudo isso está baseado em passagens bíblicas, tá? Eu já gravei episódios aqui falando sobre isso. Você consegue apenas com a Bíblia chegar à conclusão de que sim, a marca da besta ela será a imposição de alguma regra estatal que vai nos forçar a transgredir um mandamento de Deus. Um ou mais mandamentos de Deus, mas provavelmente um mandamento de Deus. E é bem provável que este mandamento de Deus seja a guarda do sábado, por uma série de razões. Então, quando a gente faz um estudo bíblico, a gente consegue chegar a essa conclusão. A gente vai usar textos de Apocalipse, a gente vai usar textos de Deuteronômio, textos de Êxodo, textos de Ezequiel. Tem vários textos que a gente consegue utilizar e que apontam, que geram base para essa visão. Então, se Ellen White for provada uma profetisa falsa, cai a ideia de que haverá um decreto antissabático, vamos colocar assim, né, que vai honrar o domingo, seja de maneira direta, seja de maneira indireta. Não cai. Mais uma vez, esta crença, esta ideia é absolutamente independente. Outra crença, a visão adventista de que nós devemos interpretar o Apocalipse pelo método historicista, né? Existe o método, a escola historicista de interpretação, existe a futurista, existe a preterista e existe a idealista, né? Nós interpretamos da forma historicista. Isso depende de Ellen White. Se Ellen White for provado uma falsa profetisa, isso cai? Não, também não é verdade. O método historicista ele era utilizado, inclusive majoritariamente, pelos primeiros protestantes. Os primeiros protestantes, por exemplo, acreditavam que sim, o papado é o anticristo, é a besta, né? Lutero acreditava nisso, Calvino acreditava nisso, as pessoas que escreveram a Confissão de Westminster acreditavam nisso, tanto que está lá na Confissão de Westminster que o Papa é o anticristo, né? E é a mesma crença que a Igreja Adventista mantém até hoje. Então, o método historicista ele não foi algo inventado por Ellen White. Era algo comum entre os protestantes que foi caindo depois, mas era comum entre os protestantes. Hoje a maioria dos protestantes não acredita que o papado é o anticristo. A Igreja Adventista continua acreditando nisso, ela continua mantendo esta que era uma visão comum, popular entre os primeiros protestantes. E do ponto de vista bíblico, a ideia do historicismo ela é ensinada de uma maneira explícita em Daniel. No livro de Daniel fica muito claro, Daniel 2, Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12, fica claríssimo que o método de interpretação que precisa ser utilizado ali é o método historicista, o próprio texto indica isso, né? Então, quando a gente interpreta Apocalipse do ponto de vista historicista, a gente está se baseando em Daniel, porque o livro de Apocalipse está intimamente conectado com o livro de Daniel. Existem várias passagens que mostram essa conexão, né? E existem outras razões pelas quais é possível você perceber que o texto pede para ser interpretado de maneira historicista, até porque o historicismo ele vai pegar um pouco do preterismo, ele vai pegar um pouco do futurismo, porque o historicismo é o desenvolvimento das profecias e o cumprimento das profecias ao longo da história. E o Apocalipse ele aponta que isso é importante, ele aponta que as profecias que são dadas ali, elas precisam ter
algum sentido para as pessoas que receberam, para as pessoas do primeiro século, né? Tanto que o Apocalipse é escrito para as 7 igrejas da Ásia, então precisava ter sentido, o pessoal precisava entender, precisava lidar com temas que as pessoas daquela época iriam entender, mas ao mesmo tempo o Apocalipse também precisava lidar com temas que fariam sentido para as próximas gerações, em especial as gerações mais próximas do fim, né? O Apocalipse ele precisava ligar, né, a situação daqueles cristãos do primeiro século às situações dos outros cristãos ao longo dos séculos até o fim. E fica muito claro quando você estuda o Apocalipse de uma maneira profunda que esse é o objetivo de Apocalipse, né? Então, você consegue extrair da própria Bíblia a ideia de que nós devemos interpretar Apocalipse do ponto de vista historicista? Sim, é possível. Então, se a gente provar que Ellen White é uma falsa profetisa, cai a ideia de interpretar de maneira historicista? Não, não cai. Mais uma crença, a ideia de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um remanescente missiológico. Se Ellen White for retirada das nossas crenças, se Ellen White ela for provada uma falsa profetisa, cai essa ideia de que nós somos um remanescente? Não, não cai. E aqui mais uma vez eu tenho que explicar. Remanescente missiológico, não remanescente soteriológico, né? O remanescente soteriológico é aquela coisa do tipo, só nós iremos nos salvar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não crê nisso. A Igreja do Sétimo Dia ela crê que nós somos um remanescente missiológico, ou seja, nós temos uma missão especial, uma missão específica, uma missão que outros grupos não estão desempenhando, ou pelo menos não estão desempenhando na mesma intensidade, na mesma extensão, ok? E nós temos essa missão? É claro que temos. Qual é o outro grupo cristão que ensina a guarda do sábado e guarda o sábado na mesma extensão e na mesma intensidade que os adventistas do sétimo dia? Não tem. Não existe. E as outras crenças? Essas crenças todas que eu coloquei aqui, essas crenças distintivas, existe alguma instituição que tem todas essas crenças distintivas e está ensinando essas crenças na mesma intensidade, na mesma extensão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não, não existe. Então nós temos uma missão singular. É uma questão óbvia, não é uma questão de opinião, né? É só você olhar. Nós temos uma singularidade, né? Se essas crenças estão corretas, se elas são verdade, se elas são verdadeiras, então é óbvio que Deus nos levantou essa instituição para que ela fosse a instituição a pregar nesta intensidade, nessa extensão, estas crenças. Outras pessoas podem pregar, outros grupos podem pregar? Podem, são livres, mas estão fazendo na mesma intensidade, na mesma extensão? Não. Então, nesse sentido, nós somos remanescentes, ok? Então, mais uma vez, ainda que Ellen White fosse provada como uma falsa profetisa, isso não cairia de forma alguma. Finalmente, a crença na continuidade dos dons. Se Ellen White fosse provada uma falsa profetisa, cairia essa crença? Também não, porque essa crença também está baseada em Bíblia Sagrada. E um monte de outros grupos mantém a ideia de que os dons continuam, os dons do Espírito Santo, os dons extraordinários do Espírito Santo continuam. Os pentecostais mantêm essas crenças, outras, enfim, vários grupos, vários cristãos mantêm a ideia de que os dons continuam, incluindo o dom de profecia. Então também não depende de Ellen White. Em suma, eu não sei se eu esqueci alguma doutrina, alguma crença, algum entendimento básico, mas quando a gente analisa todos eles, nenhum deles cai se Ellen White for provada uma falsa profetisa. Então, do ponto de vista lógico, se a gente destruir Ellen White, se a gente destruir o trabalho dela, se a gente provar que ela é uma falsa profetisa e arrancar todos os seus escritos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, isso não vai mudar rigorosamente nada em termos de crenças fundamentais, de crenças básicas. Não muda. Do ponto de vista lógico, não muda. É claro, do ponto de vista psicológico, podem ter muitas pessoas que, ao perderem a crença em Ellen White, não sabem defender as demais crenças com base na Bíblia e elas acabam psicologicamente abaladas e deixam de crer nas outras coisas, deixam o sábado de lado, deixam tudo de lado. Mas isso seria uma questão psicológica. Agora, do ponto de vista lógico, nenhuma dessas crenças, nenhuma dessas doutrinas depende
de crer em Ellen White, de crer nos escritos de Ellen White. Elas são independentes. Elas têm base e fundamento na Bíblia Sagrada e foram no passado e são no presente defendidos por pessoas independentes de Ellen White. Agora, claro, existe uma problemática aqui, porque vamos lá, nós consideramos aqui que Ellen White é uma falsa profetisa, né? Temporariamente, provisoriamente, só pelo bem do argumento. Mas percebemos que todas as doutrinas estão baseadas na Bíblia, que todas as doutrinas foram e são defendidas por pessoas independentes de Ellen White. Eu, Davi, creio plenamente nessas doutrinas, porque eu já estudei biblicamente e entendo que elas são muito sólidas, que as razões para crer nelas são muito boas, então eu creio plenamente nessas doutrinas. Se você está na mesma situação que eu, que você crê plenamente nessas doutrinas, você vê que todas elas têm fundamento bíblico, mas você está considerando, como eu aqui, neste momento específico, que Ellen White é uma falsa profetisa, então nós temos um problema. É um problema de conciliação. Porque, note, e eu já falei isso em outros episódios, se tudo isso está certo, tudo isso é verdadeiro, inclusive o fato de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi levantada por Deus para fazer essas verdades serem pregadas. Se tudo isso é verdadeiro, se tudo isso está correto, como é possível que esta igreja que foi levantada por Deus para fazer essas verdades serem espalhadas, como é possível que ela tenha em seu seio uma falsa profetisa? E não só isso, que essa falsa profetisa tenha sido tão relevante para estruturar essa igreja. Porque, veja, em termos doutrinários, você pode jogar Ellen White fora, que não muda nada, em termos doutrinários. Mas em termos de crescimento da estrutura, de estruturação da igreja, Ellen White teve dedo em quase tudo. Ela teve dedo na parte da educação da igreja, né? Do sistema educacional. Ela teve dedo na parte dos sistemas de saúde da igreja. Ela teve dedo na questão de incentivar a igreja a cuidar da saúde e a espalhar a mensagem da saúde. Ela teve dedo em muita coisa. Ela ajudou a instituição a chegar onde chegou. Não tem como questionar, é inquestionável. Ela ajudou a instituição, ela ajudou a estruturar a instituição. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não teria chegado onde chegou se não fosse Ellen White. Então, como é possível que uma instituição levantada por Deus tenha chegado onde chegou por meio do trabalho de uma falsa profetisa? É estranho, né? Parece muito mais razoável pensar que, se Deus levantou essa instituição com esses propósitos e Ellen White ajudou essa instituição a chegar onde chegou, que Ellen White é uma verdadeira profetisa, que ela é uma mensageira do Senhor. É muito mais razoável. Ou isso, ou então a outra opção é, né, se Ellen White realmente é uma falsa profetisa, então a gente vai ter que concluir que todas essas doutrinas estão erradas, ou pelo menos a maior parte delas, né? E é aí que tá. A gente entra mais uma vez na questão psicológica. Muitas vezes a pessoa ela entra nessa coisa de achar que Ellen White de fato foi uma falsa profetisa, só que do outro lado ela está vendo que as doutrinas são verdadeiras. Como é que ela resolve isso? Então, ou ela vai ter que rever a sua visão sobre Ellen White e concluir que Ellen White foi uma verdadeira profetisa, ou ele vai ter que rever a sua visão sobre essas doutrinas e concluir que elas são falsas. E aí o sujeito entra numa espiral de começar a descrer do sábado, da mortalidade da alma, da distinção entre carnes puras e impuras, e todas essas coisas que a gente colocou aqui, né? É curioso porque Ellen White ela tem uma citação que ela diz que Satanás muitas vezes tenta o adventista a desconfiar dos textos de Ellen White, e aí na medida em que ele vai desconfiando dos textos de Ellen White, ele vai desconfiando também das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, até ele descrer de tudo e sair da igreja, né? E é interessante porque é realmente isso que acontece muitas vezes, por uma questão psicológica, não por uma questão lógica, porque como eu já provei aqui, logicamente falando, você consegue manter todas essas doutrinas, mesmo que você assuma
que Ellen White foi uma falsa profetisa. Mas aí você cria aquela problemática. Como então Ellen White foi uma falsa profetisa e todas as doutrinas são verdadeiras? Essa é a questão, né? Então, essa é uma das razões pelas quais eu mantenho a crença de que Ellen White foi uma verdadeira profetisa. Porque eu estudei todas essas doutrinas fundamentais, e estudei à luz da Bíblia, à luz do raciocínio lógico, à luz das melhores ferramentas de exegese, de hermenêutica, de interpretação, e eu concluí que elas estão certas, elas estão verdadeiras, elas são bíblicas, elas são sólidas. Eu não tenho dúvida dessas doutrinas. E aí, por conseguinte, não faz sentido para mim crer que Ellen White é uma falsa profetisa, né? Porque essas doutrinas estão corretas. Algumas pessoas vão fazer o caminho contrário. Elas vão tentar desconstruir essas doutrinas porque elas não estão crendo em Ellen White. Mas eu acho que é um caminho mais difícil, porque biblicamente falando, a interpretação adventista dessas doutrinas é muito sólida, na minha visão. Eu me tornei adventista do sétimo dia por isso, por Bíblia, não por Ellen White. Eu não creio nessas doutrinas porque Ellen White falou. Eu creio em Ellen White porque eu creio nessas doutrinas. E eu creio nessas doutrinas porque eu vi que elas são bíblicas. Aí é que tá, né? Então, o ponto é esse. Você consegue manter todas essas doutrinas mesmo que Ellen White seja uma falsa profetisa? Do ponto de vista lógico, consegue. Assim sendo, né, para responder à pergunta central desse vídeo, como que nós podemos destruir o adventismo, a minha resposta é destruindo as doutrinas fundamentais, em especial o sábado. Se você provar que o sábado ele não é mais para ser guardado na nova aliança, se você provar isso, você destrói completamente o adventismo. Porque as razões de ser do adventismo é sábado e volta de Jesus, né? Adventista do sétimo dia, aqueles que acreditam no breve retorno de Jesus e na guarda do sábado. Se você destrói isso, você destrói o adventismo. Se você não destruir o sábado, mas você destruir, por exemplo, a mortalidade da alma, ou a reforma de saúde, ou a distinção entre carnes puras e impuras, né? Você também consegue destruir o adventismo, ou pelo menos fazer o adventismo se transformar em alguma outra coisa muito diferente do que ele é, né? Mas ainda assim, se você não destrói o sábado, o adventismo ainda poderia se manter como uma igreja importante que ensina algo que a maior parte da cristandade esqueceu, que é o sábado. Então, se o sábado ainda é verdadeiro, então ainda dá para você pensar que Deus levantou a igreja adventista do sétimo dia para espalhar o sábado, né, como uma das instituições, como um dos grupos importantes para pregar a mensagem do sábado antes de Jesus voltar, já que a maior parte dos cristãos esqueceu do sábado. Então, ainda daria para o adventismo sobreviver se você tirasse as outras doutrinas, né? Embora muito diferente do que é hoje. Agora, se você tira o sábado, realmente você destrói o adventismo do sétimo dia. Então, essa é a forma de destruir. O que significa que para você combater o adventismo do sétimo dia no sentido lógico, você precisa ir para a Bíblia. Não adianta você ficar batendo em Ellen White, você precisa ir para a Bíblia. Porque as doutrinas adventistas do sétimo dia, elas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada. Então não importa Ellen White, não importa ficar discutindo Ellen White, ficar discutindo o que Ellen White disse ou deixou de dizer, quais eram as suas ênfases, as suas interpretações. Não adianta, não importa, não tem relevância no que diz respeito à discussão doutrinária. Não tem relevância. Por mais que Ellen White tenha sido importante para a igreja adventista do sétimo dia, no que diz respeito à discussão doutrinária, a gente tem que ir para a Bíblia Sagrada. Então, a minha dica para você que quer destruir o adventismo é, do ponto de vista lógico, claro, foque na discussão das doutrinas dentro da Bíblia, ok? Ellen White não é relevante nesse sentido. E pois bem, eu poderia finalizar aqui esse episódio, que já está até bem grande, mas eu gostaria de terminar com um bônus para o ouvinte, para o espectador. Eu gostaria de discutir aqui de que maneira nós poderíamos resolver o problema que eu coloquei agora há pouco, né? Que é
a Ellen White eu considerei uma falsa profetisa, mas as doutrinas estão corretas, então isso não faz muito sentido. Como é que eu concilio isso, né? E muitas pessoas, elas têm essa dificuldade justamente porque elas olham para determinadas coisas que Ellen White falou e não conseguem concordar. Elas dizem, olha, isso aqui eu não acho que está correto, eu não acho que é bíblico, eu acho que fere a Bíblia, ou eu não consigo acreditar de alguma maneira, eu não consigo achar que isso aqui foi inspirado por Deus, né? Você vai ter esse tipo de problema, né? Muita gente tem esse tipo de problema. E aí? Como é que fica, né? Porque essa pessoa, de um lado, ela acredita em todas essas doutrinas que eu mencionei, porque todas essas doutrinas são bíblicas. Do outro lado, ela tem dificuldade com algumas coisas que Ellen White falou. Como que a gente resolve? Bom, existem duas formas de lidar com isso que eu vou apresentar. Uma forma é uma forma extraoficial, ou seja, ela não é defendida oficialmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas tem muitas pessoas que adotam esta forma de lidar com a questão e eu vou apresentar essa forma. A outra forma é oficial, é a forma como a própria instituição lida com esta questão, ok? Então eu vou dar as duas formas e aí o ouvinte, o espectador, fica livre para escolher uma delas, a que julgar mais interessante, a que julgar mais verdadeira, digamos assim. A primeira forma de lidar com a questão é a forma oficial. Como é que é a forma oficial? Já falei disso em outros episódios também. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não acredita que Ellen White foi inspirada verbalmente, ou seja, palavra por palavra, como um ditado. Então Deus foi lá e ditou para Ellen White, olha, fala isso, isso, isso e aquilo. Ela escreveu exatamente o que Deus falou para ela. Não, a Igreja Adventista não crê nisso. E isso desde quando ela era viva. Tá? Ela mesma não acreditava que ela era inspirada dessa maneira. Na verdade, o que acontecia geralmente é que ela tinha um monte de visão e eram visões fotostáticas. Ela via várias imagens. E muitas vezes não tinha explicação essas imagens. Algumas vezes tinha, outras vezes não tinha. E aí depois ela se esforçava para escrever aquilo que ela viu, com explicação ou sem explicação. E por isso também que ela fazia muita pesquisa para tentar expressar, né, com as melhores palavras possíveis aquilo que ela tinha visto em visão. Ok? Então, ela não era inspirada verbalmente. Deus não ditava o que ele falava para ela, salvo em raras exceções. Ok? Esse tipo de inspiração é uma inspiração mais dinâmica, né? Deus dá a mensagem, ele dá o insight, ele dá o pensamento, e aí a pessoa, ela escreve com as suas próprias palavras, com as suas próprias analogias, com as suas próprias ênfases, com o seu próprio vocabulário, né? Isso significa que existe uma margem para que haja erros nesse tipo de inspiração. Por quê? Porque o objetivo da inspiração não é produzir um documento absolutamente perfeito em todos os detalhes. Não. O objetivo é que o âmago na mensagem, a parte mais importante da mensagem, o essencial da mensagem, seja passado para o profeta e o profeta passe para as pessoas e as pessoas entendam. Por isso que existe inspiração. Se o âmago está sendo entendido, não tem problema que haja erros periféricos. Então o âmago não pode estar errado, porque ele é inspirado. Mas erros periféricos podem acontecer. Então a pessoa pode, por exemplo, contar algo que Deus passou, né? Mas exagerar em algum ponto, ou ser impreciso na explicação. Pode haver imprecisões periféricas, exageros periféricos, algum tipo de erro, algum tipo de confusão de memória. Essas coisas podem acontecer. Okay? Erros cronológicos, isso pode acontecer, pequenos erros científicos, não há problema. Se esses erros eles não ferem o âmago da mensagem, se o âmago da mensagem ainda consegue ser compreendido, ainda continua intacto, não há problema. Pode haver erros, ok? Já falei sobre isso em vários episódios, então não vou me alongar muito nisso. E essa é a visão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, existem erros nos escritos de Ellen White? Sim, existem. Alguns adventistas vão reconhecer mais erros, outros vão reconhecer menos. Alguns vão fazer mais malabarismo, outros não vão fazer malabarismo nenhum, né? Vão simplesmente olhar e falar, isso aqui está errado, isso aqui está impreciso, isso aqui é um exagero. E tudo bem,
não tem problema. Porque quando a gente analisa essas coisas, a gente percebe que, olha, apesar da imprecisão, ou apesar do exagero, ou apesar desse erro periférico aqui, eu consigo enxergar o âmago e o âmago é verdadeiro, o âmago continua intacto, ok? Eu já dei vários exemplos disso. Vamos pegar, por exemplo, a questão do café, né? Ellen White diz, olha, tomar café é pecado. Eu tenho um episódio sobre isso, né? Pode-se considerar que ele exagerou, que ela usou uma palavra muito forte, né? Mas isso não destrói o âmago do conselho, que é, olha, café não é adequado para a saúde, causa um monte de problema, então não tome isso não bebe esse negócio não. É um bom conselho, gente, e pode ter vindo de Deus. Deus pode ter dado esse conselho, pode ter dado, olha, café não é adequado para a saúde, o melhor que vocês podem fazer é não tomar. Ele pode ter dado esse conselho, ainda que talvez ela tenha exagerado, ela tenha usado palavras pesadas demais, ou qualquer coisa do tipo. Estou dando um exemplo, né? Poderia ter dado outros exemplos. Então, no fim das contas, se você tem dificuldade com determinadas coisas que Ellen White escreveu, você pode considerar que, olha, ela foi inspirada, mas ela cometeu erros aqui periféricos e tudo bem, eu reconheço que ela cometeu erros, mas o âmago está correto. Inclusive, né, isso também é utilizado no que diz respeito a algumas visões, porque, em primeiro lugar, a Bíblia ela indica, ela dá margem para a ideia de que não necessariamente o profeta sempre entende as visões que ele recebeu. Daniel, por exemplo, recebeu visões, em Daniel 8, em Daniel 12, que ele não conseguiu entender, ele não conseguiu interpretar e Deus não deu a explicação para ele e disse que não ia dar, e ele morreu sem entender. Então, um profeta pode receber visões que ele não entende, né? A Bíblia dá essa margem e através da história ali de Natan, a gente pode também chegar à conclusão de que talvez um profeta extracanônico pode tentar entender uma visão, achar que entendeu, explicar de determinada maneira e no fim das contas ele não explicou corretamente ou ele não interpretou corretamente, ele não fez um bom trabalho no sentido de dizer exatamente o que aquilo significa, né? É possível, a pessoa pode receber uma visão, a visão é verdadeira, a visão vai se cumprir, a pessoa narrou o que ela realmente viu, então ok, a gente teve acesso à visão, mas na hora de explicar o que é aquilo, ou de interpretar o que é aquilo, a pessoa pode se enganar, né? Parece haver essa possibilidade, e isso é defendido de modo oficial por teólogos adventistas. Então é possível que você tenha uma visão verdadeira e que essa visão não tenha sido totalmente compreendida ou compreendida de uma maneira errada, interpretada de uma maneira errada pelo profeta. Como estamos falando de um profeta extracanônico, isso não causa um grande problema, porque o profeta extracanônico não é nossa regra de fé, prática e doutrina, né? Então o que a gente faz é analisar as visões, analisar os conselhos, analisar com base na Bíblia, à luz da Bíblia Sagrada, e aí a gente fica com o âmago do conselho, a gente interpreta a luz da Bíblia e está tudo certo. E a gente vai ter aquilo que é o correto para as nossas vidas. Então é perfeitamente possível, você consegue lidar com erros, com imprecisões, com exageros, reconhecendo que são erros, são imprecisões, são exageros, e que ainda assim isso não faz com que a pessoa seja uma falsa profetisa, ok? Então é uma forma de lidar. Fora isso, você tem toda a questão de análise de contexto. Eu já falei aqui em outros episódios, por exemplo, tem muitos conselhos que nos soam estranhos porque eles não são conselhos que se aplicam a qualquer contexto, eles se aplicavam àquele contexto específico em que Ellen White escreveu. Então a gente tem que entender por que ela escreveu aquilo, a gente tem que entender qual é o princípio bíblico por trás do conselho. Quando a gente estuda os princípios por trás do conselho, a gente consegue perceber que eles são bíblicos e por aí vai. Então essa é uma forma oficial de você lidar com a questão. A outra forma de lidar é assumindo a postura de que nem tudo que Ellen White falou foi inspirado por Deus. Há coisas que foram inspiradas, há visões que ela realmente recebeu de Deus, e há coisas que não foram inspiradas, que ela falou da própria cabeça, que era a opinião dela, que ela foi além daquilo que foi revelado por Deus. Tem muitas pessoas que pensam dessa maneira, muitos adventistas que pensam dessa maneira. Essa não é a forma oficial da Igreja Adventista pensar, deixo claro, tá? A doutrina adventista não ensina isso, ok? Mas muitas pessoas pensam dessa maneira, muitas pessoas creem dessa maneira. Qual é o ponto positivo dessa crença? O ponto positivo é que
quando você entende que Ellen White em alguns momentos foi inspirada, em outros momentos não, você não necessariamente considera que Ellen White foi uma falsa profetisa. Na verdade, você pode considerar que ela foi uma verdadeira profetisa, que muitas vezes foi inspirada por Deus, foi usada por Deus, mas em alguns momentos não foi. Simples assim. Se enganou, errou nesse sentido, achou que Deus estava falando com ela e não estava. E ok, isso não significa que ela é uma falsa profetisa, simplesmente significa que ela é um ser humano, que ela erra, ela cometeu erros, em alguns momentos ela deu a sua opinião, achava que era inspiração divina e não era. Ponto. Então, desse ponto de vista, é possível você olhar para determinadas coisas que Ellen White falou, considerar que elas estão erradas, que não é bem assim, né? E ainda assim continuar considerando que ela foi uma cristã verdadeira, que ela de fato teve o dom de profecia, que de fato ela foi uma profetisa, embora nem sempre o Senhor estivesse a inspirando. Okay? Então esse é o ponto positivo. Resolve muito problema, porque qualquer coisa que a pessoa olhe e tente entender e não consiga entender e não consiga aceitar e diga assim, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é bíblico, ela não necessariamente precisa concluir que então Ellen White é uma falsa profetisa. Não, ela pode dizer, ó, Ellen White errou aqui. Ela não estava inspirada aqui, ela deu a sua opinião, ela errou. E tá tudo bem. Isso não significa que ela é uma falsa cristã. Em outros momentos ela foi utilizada por Deus. Isso faz sentido do ponto de vista bíblico? É aqui que eu queria discutir. Existe uma margem bíblica, sim, para que nós possamos pensar que um profeta, às vezes, ele pode falar algo que é a sua opinião e ele achar que foi inspirado por Deus e não foi. Ok? Existe uma margem bíblica para isso. Uma dessas margens está lá naquele episódio narrado no Antigo Testamento, não me lembro a passagem exata agora, mas em que Davi manifesta ao profeta Natã, que é um profeta extracanônico, que ele tinha o desejo de construir o templo do Senhor, e o profeta Natã diz, o que você tem no seu coração, o que você quer fazer, faz, que Deus vai te abençoar, tá tudo certo. Então, basicamente, Natã diz, pode fazer o templo que Deus vai te abençoar, vai te permitir, etc. E depois que Natã sai da presença de Davi, naquele mesmo dia, Deus, acho que por meio de um sonho, não me lembro exatamente, diz a Natã, olha, não é bem assim. Davi não vai construir o meu templo, eu não vou permitir que isso aconteça, por conta disso e daquilo, volta lá e diz que quem vai construir é o filho dele. Então Natã vai lá, volta e diz, ó, o Senhor me disse isso, 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 você não vai construir tal. Então veja, esse é um episódio em que Natã deu uma opinião, era a opinião pessoal dele, ele estava errado. Né? É um profeta falando que algo ia acontecer. Ó, Deus vai te abençoar, você vai construir o templo. E ele estava errado. Era só a opinião dele, ele estava errado. Né? E ele achava que realmente isso ia acontecer. E ele teve que se corrigir. Então profetas podem dar informações erradas, eles podem dar opiniões que no fim das contas estão erradas? Podem. Né? E aí alguém poderia dizer aqui, tá, Davi, mas ele deu uma opinião errada, uma visão errada, mas ele se corrigiu. Né? Então, necessariamente, quando um profeta dá uma visão errada, dá a sua opinião, ele vai ser corrigido por Deus e ele vai ter que se corrigir. Será? É isso que o texto está dizendo? Eu não sei, pode ser que não. Né? A gente tem que pensar algumas coisas aqui, porque vamos lá. E isso aqui eu já discuti em outros episódios. Primeiro, se Natã ele deu uma opinião dele, né, e era uma coisa errada, né, e depois ele teve que se corrigir, nesse meio tempo, ele foi um falso profeta? Porque ele falou algo que não iria se cumprir, ele falou algo errado. Ele foi um falso profeta? Ou não, ele continuava sendo um verdadeiro profeta porque no fim das contas Deus iria corrigi-lo. Então, se ele continuou sendo um verdadeiro profeta, então significa que um verdadeiro profeta ele pode dar uma explicação errada, uma opinião errada, alguma coisa errada, e ele vai continuar sendo um verdadeiro profeta porque Deus vai corrigi-lo depois? É isso? Então a gente está assumindo aqui que profetas podem cometer erros e mesmo assim continuarem sendo bons, verdadeiros profetas porque Deus vai corrigi-los depois. É isso? Ou um profeta, quando comete um erro, ele se torna um falso profeta até que Deus o corrige e ele vai e se corrige. Mas então um verdadeiro profeta pode se tornar um falso profeta? É esquisito, né?
E aí, outra coisa, né? Deus corrigiu ali logo depois, no mesmo dia. Mas o texto está ensinando que então um profeta verdadeiro, para que ele continue sendo verdadeiro, existe um prazo para que Deus corrija? Tem que ser 24 horas. Se Deus não corrigir em 24 horas, então ele é um falso profeta. É isso? Não parece que o texto está entrando nessa minúcia, né? Então, se Deus quisesse corrigir, sei lá, em vez de 24 horas depois, 1 ano depois, ou 2 anos depois, ou 5 anos depois, ou 10 anos depois, ou 20 anos depois, não parece que o texto ele traz uma ideia de quanto tempo depois o profeta tem que corrigir. Parece que se Deus quiser corrigir muito tempo depois, ele pode. E se Deus quiser corrigir de uma maneira mais sutil, né? Com o profeta, depois de alguns anos, percebendo que, olha, talvez isso aqui que eu falei esteja errado, né? E aí é o próprio Espírito Santo dando uma indicação sutil de que talvez ele tenha errado. E aí o profeta diz, olha, gente, talvez isso aqui que eu tenha falado não seja correto, não tenha vindo do Senhor. E se Deus quiser que essa seja a correção? Então veja, o texto ele abre uma margem e ele não traz respostas para essas questões. Então a gente poderia imaginar que em alguns momentos os profetas podem falar coisas que não vêm do Senhor. Isso faz sentido quando a gente pensa, né, na questão do Novo Testamento, no fato de que os profetas tinham que ser julgados pela comunidade. Aquilo que o profeta falou deveria ser julgado, né? Não que no Antigo Testamento também não fosse, mas parece que existe na questão da igreja uma espécie de juízo um pouco distinto, né? Como se todas as profecias tivessem que ser validadas ou julgadas, enfim, parece haver uma distinção em relação ao Antigo Testamento, né? Então, existe aqui uma margem. Outra questão, né? A Bíblia apresenta pessoas que foram inspiradas por Deus a profetizar em determinados momentos, mas que em outros momentos elas falaram não inspiradas por Deus, às vezes até mesmo inspiradas pelo diabo, né? Você tem Saul, por exemplo, que era um homem ímpio, um homem mau, né? Que inclusive em determinado momento estava indo para perseguir Davi, para matar Davi, e aí o Espírito Santo desce sobre ele de uma maneira tão forte e sobrenatural que ele começa a profetizar. E isso acontece também com seus homens, né, que estavam intentando matar Davi. Veja, né, naquele momento ali eles foram profetas, né, e profetizaram, foram inspirados por Deus. Mas isso significa que então tudo o que eles falaram durante a vida deles foi inspirado? Não, eles foram inspirados naquele momento. Em outros momentos eles não tinham sido inspirados. Pode acontecer com alguém de ser inspirado em alguns momentos, em outros não? Não acredito que sim. Outro ponto, né? No Novo Testamento você tem Pedro, né? Jesus pergunta, né, para os seus discípulos: o que vocês acreditam que eu sou? E aí Pedro diz: o Senhor é o filho é o Messias, filho de Deus vivo, Cristo, filho de Deus vivo, né? E aí Jesus diz: você é bem-aventurado porque você não disse isso da sua própria carne, né? O Espírito te revelou, o Pai te revelou, enfim, né? Isso veio do próprio Deus, é isso que você falou, esse reconhecimento, tá? Agora veja, um pouco depois, Pedro vai, por exemplo, dizer para Jesus, em um outro momento, né? Jesus diz, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, e Pedro diz assim, não fale isso, né? Tenha cuidado de ti mesmo, enfim, como que querendo dizer assim, não, o Senhor não pode ser entregue, ser morto, se deixar ser morto, né? O Senhor é o Messias, né? E aí a resposta de Jesus é, arreda Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então ele está dizendo que Pedro está sendo utilizado por Satanás, né, ali naquele momento, né? É bastante curioso isso. Então veja, aparentemente a Bíblia ela abre alguma margem para que as pessoas possam estar sendo inspiradas pelo Espírito Santo, por Deus em algum momento, em outro momento não, né? Parece que isso é possível, ok? Então assim, eu estou batendo martelo? Não estou batendo martelo, mas parece que isso pode acontecer. Parece que isso é possível, né? Quando a gente pensa em termos de profetas extracanônicos, faz mais sentido. Porque, veja, a Bíblia Sagrada ela foi produzida para ser a única regra de fé, prática e doutrina. Ok? Então, não faria sentido que a única regra de fé, prática e doutrina, o nosso manual, ele tivesse coisas inspiradas e coisas não inspiradas, né? O profeta foi inspirado nessa parte não foi. Como que isso ia servir de manual? A gente não teria certeza de nada, né? Então é necessário que a Bíblia seja toda inspirada. Ok,
Quando a gente fala em termos de profetas extracanônicos, por mais que eles sejam igualmente inspirados, ou seja, eles foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo, e não existe um grau maior ou menor de inspiração, não existe 50% inspirado, 70% inspirado, 100% inspirado, ou é inspirado ou não é, né? Mas os profetas extracanônicos não são regra de fé, prática e doutrina. Então, não existe uma diferença de inspiração, mas existe uma diferença de função. A função da Bíblia é de ser o nosso manual. A função do profeta extracanônico não é essa. Então, por conta dessa diferença de função, existe uma diferença de autoridade. A autoridade da Bíblia é maior, porque ela é o nosso manual. A autoridade do profeta extracanônico é menor. Justamente por conta disso, é possível, existe margem para pensar que talvez o profeta extracanônico ele tenha uma liberdade maior dada por Deus para errar, vamos dizer assim, né? Existe uma margem maior do profeta extracanônico para errar. Talvez ele não seja inspirado o tempo todo, enfim. Então a gente poderia pensar e abrir margem para a ideia de que profetas extracanônicos, profetas no meio da igreja, em especial na Nova Aliança, em especial depois do fechamento do cânon, eles nem sempre são tão precisos. Eles não têm o mesmo grau de precisão, eles podem às vezes falar coisas da sua própria cabeça, suas opiniões, enfim. E a gente precisa estar julgando esses profetas com base na Bíblia e não utilizando esses profetas como nossa regra de fé, prática e doutrina, porque não é esse o objetivo deles, ok? Então, é possível você pensar, né, que diferentemente da Bíblia, o profeta extracanônico ele pode produzir coisa que não é inspirada, enquanto que o profeta canônico não. Tudo que ele produziu, que entrou no cânon, é inspirado, o cânon é todo inspirado. Então, é possível pensar assim, ok? E aí, né, a gente poderia lidar com essa questão de Ellen White dessa maneira. Ela cometeu erros porque algumas coisas ela escreveu e não eram inspiradas, era coisa da cabeça dela, ok? Então dá para você manter a crença, né, na profetisa como profetiza dentro desses moldes, é possível. Isso é muito comum no meio pentecostal, tá? Os pentecostais não acreditam, pelo menos na prática, que uma pessoa que foi inspirada pelo Senhor ou que teve uma visão do Senhor em determinado momento vai ser inspirada o tempo todo, vai ter visão o tempo todo e tudo que ela disser está certo, né? Há vezes em que ela está falando coisas que ela está indo além daquilo que ela viu, ela está indo além daquilo que foi inspiração, ela está dando a sua própria opinião. O pentecostal lida muito bem com isso, né? E nem por isso ele acha que a pessoa é um falso profeta. Então, é possível a gente adotar essa visão. Essa é a visão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não é. Essa é a visão que eu defendo, eu, Davi, pessoalmente? Também não é. Mas eu também não a descarto. Eu acredito que é sempre bom mantê-la por perto, porque pode ser que ela seja verdadeira, né? Não é a que eu acredito, não é a que eu adoto, mas eu não descarto. Se um dia eu vier a acreditar nessa doutrina, não vai mudar muita coisa na minha vida. Eu vou continuar crendo que Ellen White foi uma cristã verdadeira, que tinha o dom de profecia. Eu apenas vou crer que em alguns momentos ela não foi inspirada, mas não vai mudar muita coisa na minha vida. Em termos doutrinários não vai mudar nada, né? Essa é uma forma de lidar. Só para finalizar, tudo que é fundamental para a fé cristã e para a fé protestante, Ellen White defende e ela passa a maior parte dos seus escritos enfatizando justamente essas questões. Então, ela defende o sola scriptura, eu escrevi um livro inteiro falando sobre isso, ela defende a salvação pela graça mediante a fé, ela defende a trindade, ela defende a divindade de Jesus, ela defende a importância da santificação e por aí vai. Então, mesmo aqueles que acreditam que Ellen White é uma falsa profetisa, eles não têm como discordar que essas questões são verdadeiras, pelo menos as questões comuns a todos os cristãos e a todos os protestantes. E aí surge aquela questão, aquela pergunta, né? Se Ellen White ensina tantas coisas verdadeiras e coisas que são fundamentais, e se aquilo que, né, supostamente não é verdadeiro nela não são coisas fundamentais, então será que faz sentido vê-la como uma falsa profetisa, né? Alguém que ensinou que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, que ensinou que a salvação é pela graça mediante a fé, ela ensinou isso em vários momentos, né? Que ensinou a importância da santificação, que ensinou todas essas verdades, né, que foram esquecidas. Então, para quem crê, né, ela foi muito importante nisso. Ou seja,
que ensinou coisas fundamentais, coisas básicas, coisas super importantes em termos de fé e prática. Alguém que ensinou tudo isso. Faz sentido pensar que essa é uma falsa profetisa? Qual é o objetivo de Satanás em usar alguém para ensinar um monte de verdade fundamental, né? E aí só colocar algumas questões muito pequenininhas que não fazem muita diferença, né? Será que Ellen White foi usada pelo inimigo porque disse que tomar café é pecado, né? Quando no fim das contas, ainda que talvez ela tenha exagerado, né, realmente, né, o melhor para a nossa saúde é não tomar café, né? Então é complicado, né, você pensar dessa maneira. Para mim é muito mais fácil, é muito mais coerente pensar que Ellen White foi uma verdadeira profetisa, foi uma cristã verdadeira, uma protestante verdadeira, que foi usada pelo Senhor, e aí cada um vai lidar com os seus exageros, ou as suas imprecisões, ou os seus supostos erros, da maneira como achar melhor. Mas não me parece que a melhor maneira de lidar com esses erros e com essas imprecisões seja simplesmente dizendo que ela é uma falsa profetisa. Isso não se encaixa muito bem na realidade, não se encaixa muito bem na balança dos fatos que nós temos diante de nós. Pelo menos essa é a minha visão das coisas. Muito bem, era isso que eu queria passar para o ouvinte, para o espectador hoje. Eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.